Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Walter Belfraro Júnior, executivo de Relações Governamentais e Desenvolvimento de Negócios para o Brasil, na GLI. Tudo bem, Walter? Como é que tá? Tudo, Ana, e você? Tudo bem, obrigada pela presença. Vamos Eu que começar agradeço. nossa entrevista de hoje. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco mais sobre a GLI, né? Além de testificar, certificar, que outros serviços ela oferece? Bem, Ana, a GLI, apesar de ela ser mais reconhecida como por ser um laboratório de certificação, nós oferecemos inúmeros outros serviços além da certificação, né? Como auditorias, desenvolvimento de programas para jogo responsável, na parte de segurança, certificação ISO, treinamentos, apoio e consultoria na estruturação de loterias, né? E um dos grandes eventos que a gente promove é um que nós chamamos de mesa redonda, que normalmente é feito anualmente, aonde nós reunimos todos os reguladores da América Latina e Caribe e para possibilitar que eles possam trocar informações, para que eles possam se conhecer e cada um contar para o outro o que está acontecendo na sua jurisdição. Né? Esse ano, 2023, após a pandemia, vai ser o primeiro ano que a gente está retomando com este evento. Né? E também, com a nossa experiência global, a gente tem escritórios em todos os continentes, nós estamos presentes nas mais de 480 jurisdições onde o jogo é regulamentado, o que nos permite atuar em praticamente todas as áreas que compõem a indústria de jogos. Eu vou contar um pouco do processo de certificação, como ele funciona, e também vou detalhar um pouco cada um dos outros serviços que a gente oferece. Tá? Quando a gente fala em certificação, seja de um jogo, de um RNG, o que é um RNG? É o gerador de números aleatórios, né? Para apostas esportivas e esportes, loterias e jogos lotéricos, fantasy games, cassino ao vivo, apostas em eventos virtuais. A gente certifica para todas essas modalidades, tanto em modo online como land-based. A gente também certifica plataformas e as integrações com os métodos de pagamento. Obviamente, o método de pagamento em si, a GLI não certifica. Isso fica a cargo do Banco Central de cada um dos países. O que a gente certifica é a integração da plataforma com esse método de pagamento. O processo de certificação ele tem duas formas de ser feito. Ele pode ser feito frente a um standard ou diretamente para uma jurisdição. Tá? Se, por exemplo, a gente vai para uma jurisdição conhecida como a Colômbia, então eu vou certificar, vou submeter o meu processo de certificação diretamente para a Colômbia. Se eu quero fazer uma certificação mais genérica, eu vou fazer frente a um dos standards que foi desenvolvido pela GLI. Esses standards são praticamente o guia de todas essas jurisdições. Eles, inclusive, são de acesso público, estão disponíveis no nosso site, para qualquer pessoa que queira conhecê-lo ou que esteja em processo de desenvolvimento, já desenvolver com base neles. Né? Também a gente pode trabalhar com produtos que ainda não têm um estándar específico. E, para isso, a gente faz o que nós chamamos de uma avaliação de funcionalidade. Como funciona essa avaliação de funcionalidade? A gente vai pegar o produto e vai verificar, vai fazer um teste para poder verificar se ele funciona exatamente como ele foi desenvolvido para poder funcionar. No final desse processo, é emitido um relatório dizendo que o sistema, produto, jogo, o que quer que seja, funciona de acordo com aquilo que ele foi desenvolvido para poder funcionar, ser feito, né? Outro ponto importante com relação à certificação é a gente explicar que uma certificação ela não tem prazo de validade, tá? É claro, se a entidade reguladora define que uma certificação tem que ser refeita a cada ano, terá que ser feita. Mas, se isso não existe, ela é válida até que
alguns dos arquivos críticos. O que são esses arquivos críticos? São os arquivos que estão no core do negócio, for modificado, porque no relatório de certificação é gerada uma chave digital de cada um desses arquivos críticos. Se você mexe no entorno e não afeta o arquivo crítico, não tem necessidade de recertificação, por exemplo. Tá? Uma vez certificado frente a um standard ou uma jurisdição, isso também é muito importante deixar claro, quando você quiser fazer a certificação para uma outra jurisdição, não tem que começar do zero. O que é feito? É feito um gap análise para poder ver tudo que foi certificado e o que falta para essa outra jurisdição. Pode acontecer duas coisas. A primeira, não tem nenhuma diferença. Né? Tudo que já está certificado é o que a outra jurisdição pede. Então, o que a gente vai fazer? Somente um transfer letter. E pode acontecer que tenha alguns pontos que sejam necessários complementar. Então, o que vai ser certificado é somente esses pontos, esses requerimentos a mais que essa outra jurisdição pede para que seja feito. Também eu acho que é muito importante a gente salientar que a GLI é o único laboratório onde a certificação é aceita em todas as jurisdições onde o jogo é regulamentado. Vou falar um pouco agora dos nossos serviços de consultoria. Vai desde a assessoria para o desenvolvimento de um programa, por exemplo, de jogo responsável, até a submissão para a certificação desse programa junto à World Lottery Association, a WLA. Tá? Também na área de segurança, a gente conta com uma empresa que é parte da GLI, mas é especializada em segurança, que chama Bulletproof, que conta com um time muito especializado, certificado, todos eles são certificados em ISO, para poder assessorar as empresas a desenvolver seu plano de segurança de informática e também para poder auxiliá-los e orientá-los a tirar a certificação ISO. A gente também é bom informar que o nosso laboratório na Europa é um laboratório credenciado e autorizado para poder certificar ISO 27001. Tá? Com relação ao jogo responsável, a gente tem especialistas focados só nisso. Um dos líderes dessa área dentro da GLI foi uma das pessoas que ajudou a World Lottery Association a definir o standard que hoje é utilizado para poder fazer a certificação de jogo responsável no mundo todo. A GLI oferece um serviço de consultoria, como eu já falei, que vai desde a orientação no desenvolvimento do programa de jogo responsável até ajudar a preparar toda a documentação para poder submeter esse programa à WLA. Aqui também eu acho que é importante falar, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, a WLA ela abre duas datas apenas para que as empresas peçam a certificação, que é 1º de maio e 1º de outubro. Ela não permite outra data, não é assim, eu estou com o programa pronto, vou lá e peço. Só pode ser pedido nessas duas datas. Tá? E é claro que a gente também não pode deixar de mencionar a GLI University. A GLI, utilizando de todo o conhecimento que foi adquirido nestes mais de 30 anos, com uma forte presença em todas as jurisdições onde o jogo é regulamentado, ela desenvolveu uma gama de treinamentos que são oferecidos a vários setores da indústria de jogos, né? Como parte de formação das suas equipes. Os nossos especialistas são extremamente capacitados e versáteis, o que isso permite com que seja, inclusive, seja desenvolvido um treinamento específico frente a uma demanda de qualquer um dos nossos parceiros. Tá? Para finalizar, a gente também tem que falar das diversas auditorias, consultorias em compliance técnico e regulatório, inspeções em campo e disputas forenses que a gente atua. Então, eu acho que, baseado nisso, a gente pode afirmar que a GLI é uma empresa completa, extremamente preparada para poder apoiar os diversos setores da indústria de jogos. Walter, conta para mim para quais setores a GLI oferece serviços? Operadores, loterias, reguladores, fornecedores de software? Ana, a gente apoia todos os setores da indústria de jogos.
Nós estamos sempre próximos aos reguladores para poder apoiá-los no desenvolvimento dos requerimentos técnicos mais adequados para a sua jurisdição, né, com a finalidade de poder ajudá-los a construir um mercado sólido e seguro, não só para a jurisdição, como também para o jogador. Em jurisdições emergentes, estas que estão começando agora, a gente vem trabalhando também como consultores no desenvolvimento da legalização dos jogos e no desenvolvimento do modelo de estrutura regulatória que eles vão adotar. Junto às loterias, a gente pode ajudá-los desde o desenho da sua estrutura, o desenvolvimento de programa de jogo responsável, como a certificação das plataformas e sistemas de gerenciamento que serão utilizados. Para operadores e fornecedores de jogos, a gente pode apoiá-los nas certificações de seus jogos, plataformas, consultoria para desenvolvimento de programa de jogo responsável e certificação com base no estándar da WLA, como eu mencionei anteriormente, né? Consultoria em segurança e também todos os outros que eu acabei de falar. Né? E, claro, para qualquer um desses setores, a gente oferece também os treinamentos que são ministrados pelos nossos especialistas através da GLI University. Maravilha, Walter, perfeito, ficou claríssimo. Agora, então, o ano de 2022, nem vou perguntar, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. Vocês participaram de quantas feiras, mais ou menos? Ou como é que foi o trabalho de vocês? Positivo? Sim. O ano de 2020, durante 2022, a gente participou praticamente de todos os eventos aqui na América Latina e Caribe, e, obviamente, Europa e Estados Unidos. Sempre que é um evento que visa o mercado latino-americano, a gente vai estar lá. Um membro da nossa equipe vai estar presente. Né? A gente entende que com isso, que estar presente nesse evento, a gente está atento às necessidades da indústria, a gente vai estar sempre a um passo à frente para poder oferecer as soluções que nossos parceiros necessitam, e o resultado disso é a confiança e a relação duradoura e forte que a gente sempre desenvolve com esses parceiros. Né? Sem dizer que cada evento é uma oportunidade de encontrar pessoalmente os nossos parceiros, da gente se reunir, de sentar e analisar as oportunidades, e claro que sempre destes eventos a gente vai trazer novos contatos que geram novas oportunidades, né? E por outro lado, a gente considera que é sempre uma fonte de aprendizado. Estar junto pessoalmente com pessoas da indústria é sempre uma grande oportunidade de aprender coisas novas, e isso vai enriquecendo o conhecimento da GLI como um todo. Maravilha. E agora, quais são os planos para 2023, a partir da semana que vem? Bem, continuar fazendo o que a gente começou a fazer em 2022. Né? A nossa presença pessoalmente junto aos nossos parceiros, a gente considera que é muito importante sempre estar perto deles para poder entender as necessidades e oferecer a eles exatamente o que eles precisam para poder desenvolver e chegar onde eles precisam estar. Né? A gente quer reforçar aqui no mercado brasileiro a necessidade de começar os processos de certificação, independentemente da regulamentação ter saído ou não, né? Que isso é estar um passo à frente. Se não estiver pronto, é estar quase pronto quando a regulamentação aqui sair. Né? Também é um compromisso nosso conhecer todos os players aqui do mercado brasileiro, falando de Brasil, né? E isso não é só aqui no Brasil, é um compromisso nosso na América Latina e no Caribe, né? E poder atuar junto deles para poder entender a necessidade e ajudá-los no que quer que eles necessitem. Exatamente, a gente está focando aqui no Brasil, mas é de uma maneira geral que você está falando, né? Exatamente. Obviamente, eu estou aqui no Brasil, mas eu represento uma equipe que atua em toda a América Latina, Caribe e Espanha. Né? Então, o que eu digo aqui para o Brasil, isso vale para todas essas regiões. Essa é a mentalidade da nossa equipe, da GLI, da empresa GLI.
Perfeito. Walter, vocês receberam vários prêmios, como, por exemplo, de melhor laboratório na SAGSE 2022, assim como também em 2020, e a Karen Sierra Hugs foi nomeada entre os 5 principais líderes na indústria de jogo online. O que significa isso para vocês? Bem, isso significa o reconhecimento do nosso trabalho, né? Só nos motiva a cada vez mais buscar mais conhecimento, nos especializar mais, a estar atento para todas as novas tecnologias e movimentos da indústria, para a gente poder estar sempre à frente, já com soluções para quando os nossos parceiros nos procurarem, a gente poder ajudá-los no menor tempo possível. A GLI, como empresa, significa corroborar o compromisso que a gente tem com esses parceiros, de oferecer nossos serviços de forma independente, certeira, transparente, né? Realizar qualquer trabalho que eles nos confiam de forma consistente, no menor tempo possível, seguindo literalmente as boas práticas exigidas pela indústria e entregando a nossos parceiros aquilo que eles nos demandam, né? Falando da Karen, quem a conhece, a Karen é a nossa vice-presidente aqui para a América Latina, Caribe e Espanha, né? Quem a conhece sabe da paixão dela por essa indústria. Ela vive isso, né? Então, seguramente, é um grande reconhecimento esta nomeação. E para a nossa região, eu acredito que eu posso afirmar que é uma honra tê-la de forma tão atuante. Para nós, membros da equipe dela, é uma inspiração a gente poder estar junto dela e ajudar a indústria com tanto empenho e dedicação. Então, eu só posso dizer que tudo isso se transforma em inspiração para a gente poder seguir sendo a empresa na indústria de jogos com o maior reconhecimento e respeito de todos os nossos parceiros. Ótimo, Walter, eu agradeço sua presença, espero vê-lo em breve e te desejo muito sucesso esse ano. Até a próxima. Obrigado, Ana. Para vocês também é sempre um prazer a gente falar e estar junto. Obrigada.